Tá aí o Bolsonaro falando essas besteiras. Então, esse mesmo Bolsonaro que fica, vamos dizer assim, escavando o Ustra e falando que o Ustra é herói nacional, encontra na esquerda os caras que ficam glorificando Marighella e fazem comissão da verdade e não deixam os mortos morrerem. Olá, meus queridos amigos. Infelizmente, temos que voltar a falar aqui de coisas chatas pra cacete, mas chatas, porém necessárias. Porque, novamente, o presidente da República não se aguenta, ele não se segura, ele não consegue parar. Ele tem que fazer o seguinte: vou fazer uma besteira por dia, vou falar uma besteira aqui, tá ok? E aí a gente vai falando, todo dia as pessoas vão produzindo conteúdo sobre isso! Ainda que o próprio governo dele esteja produzindo coisas muito boas, muito interessantes, não deixa de ser emblemático que após passar ontem a reforma da Previdência lá, sem destaque agora na Câmara dos Deputados, ele no dia seguinte ele coroou como? Recebendo uma visita da viúva do coronel Brilhante Ustra e dizendo: Ustra foi um herói nacional. Galera, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E é o seguinte, estão acabando aqui últimos ingressos para Não Vai Ter o Golpe, São Paulo já se encerrou, não tem mais, quem vai, vai, quem não vai só vai poder ver pela internet. E aí, faltam os últimos ingressos para Curitiba e Rio de Janeiro, dias 3 e 4, então aguardo você lá também. Quem não sabe, o coronel Brilhante Ustra foi uma figura muito emblemática na ditadura, lá do OICOD, torturou muito, né? Porém, para a ala linha dura ali, no período da ditadura militar, ele virou uma espécie de um símbolo de herói, porque a Comissão da Verdade, instituída ali nos governos petistas mais recentemente, começou a desencavar aquilo lá, o que tem e tal, e começou a buscar no Ustra, vamos dizer assim, o inimigo perfeito para eles reconstruírem a história deles próprios, né? E aí o Bolsonaro, não pode ver um Ustra que já fica louco, começou a época já a citar ele. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro, quanto o deputado, deu aquele voto, à época, lamentável no impeachment, tratando o Ustra também como herói nacional. Fato é, meus queridos amigos, você não pode olhar nessa história, e você que, inclusive neste canal, quando nós fizemos vídeos sobre Marighella, quando discutimos o filme do Marighella, nós falamos, olha, isso aqui era um cara que cometia atos terroristas. Um cara, ou seja, uma pessoa que está aí do outro lado da telinha, assistindo isso e falou, eu condeno Marighella, você também tem que condenar o Ustra. Você não pode, tudo bem, eu condeno Marighella, mas o Ustra torturou pra caralho, entendeu? Aquilo era um estado de exceção? Era. Ele praticou crimes, que são crimes contra a humanidade, praticou, porra. Era o melhor aparato do Estado. O aparato do Estado não tinha que sistematizar a tortura como uma ferramenta de ação. Não tinha. E você pode muito bem, eu condeno Marighella e eu condeno os grupos terroristas que queriam instalar uma ditadura no Brasil e também condeno essa ação exagerada e criminosa de setores de uma ditadura contra esses mesmos caras e contra pessoas que não tinham nada a ver com revolução também, porra. Isso não dá pra aceitar, não dá pra aceitar. Só que a pior parte dessa história é o seguinte, isso aconteceu, foi anos 60, 70, beleza, rolou. A própria ditadura militar, ela veio com a ideia da anistia, tipo, vamos passar a régua aqui. Tá? Torturou, era terrorista, de agora em diante vamos passar a régua, tá? E vamos tocar uma vida nova, a gente vai redemocratizar esse país, vamos andar com as coisas. Ali eles tiveram maturidade, falaram, vamos botar uma pedra nessa merda, já tivemos nossos pau aí com os terroristas, agora a gente vai tocar a vida. E aí o Brasil começou a voltar para uma normalidade democrática, Constituição de 88, eleições e tal, a vida começou a fluir. Aí de repente, a gente tem que fazer esse histórico para ver que essa besteira que o Bolsonaro comete, acaba sempre tendo a raiz uma besteira que a própria esquerda brasileira comete. Aí tá lá o PT, pimpão, né, do poder, petrolão comendo solto. Opa, Comissão da Verdade, vamos começar a desenterrar osso, vamos começar a reinvestigar. Não, vamos mudar a lei da anistia. Crimes contra a humanidade não tem anistia, vamos prender, vamos fazer, vamos acontecer, né? Ou seja, eles quiseram escavar a história para buscar essa outra origem e ficar novamente colocando a narrativa fundadora deles como a narrativa fundadora de todos nós, que sempre foi o objetivo da esquerda. Ou você nunca viu filmes e mais filmes que a esquerda só faz sobre os anos 60, parece que o Brasil foi descoberto, Cabral chegou com Black Power, tocando Jimi Hendrix aqui no Brasil, descobriu o Brasil nos anos 60, e o Brasil começou com aquilo? Não, cacete, né? Mas a esquerda ficou lá desenterrando o cadáver, e esse mesmo papo de Comissão da Verdade e tal, é o mesmo papo que ajudou a construir esse discurso ignóbil que o Bolsonaro tem, que é um discurso vingativo, um discurso de enfrentamento polarizado com esse argumento dos caras, e aí tá aí o Bolsonaro falando essas besteiras. Então, esse mesmo Bolsonaro que fica, vamos dizer assim, escavando o Ustra e falando que o Ustra é herói nacional, encontra na esquerda os caras que ficam glorificando Marighella e fazem comissão da verdade e não deixam os mortos
morrerem e não deixam a história continuar, não deixam a democracia andar. E aí a Janaína Pascoal falou algo muito inteligente, ela falou, cara, Bolsonaro, deixa 64 ficar em 64. Deixa 64 ficar em 64. Já passou esta merda. Para de ficar voltando no tempo. Nós não somos obrigados a curar as cicatrizes das tretas dos militares com os terroristas. Isso serve tanto pro Bolsonaro quanto pra esquerda, porra. O país tem que andar. E fica nisso, aí o Ustra, isso, é o Ustra aqui, é o Ustra isso. E fica de novo. Esse debate, essa discussão idiota, cretina, olhando pra trás, olhando sempre pra um retrovisor. Nós não vamos salvar o Brasil do comunismo idolatrando o Ustra, tá ok? Se a gente quer vincular a ideia de uma direita que fala com as pessoas, que vai enriquecer os mais pobres, que defende a ideia de justiça, você não vai ficar defendendo a porra de um torturador, cacete? Por que você vai ficar vinculando a nossa imagem a isso? Mesma coisa a esquerda, que acha que defende direitos humanos se vincula ao Marighella. Tava lá aquele ator, qual o nome daquele ator mesmo? Caralho, o que fez Soia, Fego, o que fez Escobar? Wagner Moura lá de Marighella. Ah, o Marighella, veja só. O Marighella é negro. O Marighella, ele na verdade era um ativista que tentou ser... Vai te catar, né? É a mesma infantilidade, tá? Infelizmente o Miguel Reale, que acho que é um cara que foi inclusive oportunista durante o processo de impeachment, mas essa história ainda saberemos, né? Ele falou aqui, vou até ler aqui pra eles, falou que o Bolsonaro acabou de dar um tapa na cara da civilização e ele não tá errado, cara. Não tá errado. Gente, quem renega a Marighella, renega a Ustra, tá? Nós queremos um Estado democrático de direito em todos os sentidos. E nós não precisamos ficar idolatrando o erro de um lado para justificar seu ódio ao outro lado. Renegue os dois, cara, tá? Esse é o recado que a gente dá. Lamento que, novamente, em vez de a gente estar falando de coisa que interessa, tá? E tem coisa importante falando. Tem um fundão de 3,7 bilhões que tá vindo aí, vai fazer a gente pagar mais 2 bilhões de fundo partidário para mamador do PSL, do PT, do MDB, PSDB, do DEM, de todo mundo, né? Esquerda e direita, fã do Ustra e fã do Marighella, vão todo mundo mamar, e aí ele tá falando disso, né? Tem agora procurador querendo sendo nomeado para PGR, para ser procurador-geral da República, aquele Augusto Aras, o nome dele. Cara lá esquerdão e tal, né? Até é engraçado, o Bolsonaro tá querendo nomear um cara que fica citando o Che Guevara enquanto falando que o Ustra é herói, né? E aí eu coloco pra você, será que você não tá sendo nós estamos nos perdendo aqui num espetáculo besta, espetáculo bobo, macabro, um joguinho idiota, enquanto as coisas que realmente importam vão passando aqui por debaixo do nosso nariz e a gente não percebe e pior, não dá bola. Então esse é o recado, foco no fundão e honestamente despreze essa idolatria a heróis estúpidos, nem Marighella, nem Ustra. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.